Olá, boa noite. Está começando o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. Cine realiza atividade em Lajeado. Além disso, a cidade agora conta com abrigo para moradores de rua. E a Univates cedia encontro estadual sobre cultura. Isso e muito mais a partir de agora. Jornal da Univates, segunda edição, está começando. O prazo para sacar o abono do PIS/PASEP termina no final desse mês. Cerca de 153 mil trabalhadores gaúchos ainda não procuraram uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil para retirar o benefício, que equivale a um salário mínimo, R$ 880. Tem direito ao abono de 2015 as pessoas cadastradas no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que tenham remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante o ano base do benefício. No Brasil, foram identificados 23 milhões de trabalhadores com o direito ao abono salarial de 2015. Após uma série de encontros, o Sindicomerciários aceitou a proposta de reajuste feita pelo Sindilojas. Com isso, o protesto marcado para o dia 23 foi cancelado. A proposta de concessão reajusta os pisos regionais para R$ 1.171 a toda a categoria. Para os trabalhadores comissionados, o piso será de R$ 1.177. Já o reajuste percentual foi de 11,08%, dentro da margem exigida pelos sindicomerciários. Agora não tem mais desculpa. Morador de rua em Lajeado não passa mais a noite no frio e no relento. Com a mobilização da comunidade e apoio do poder público, uma solução foi encontrada. Essa casa no centro de Lajeado foi alugada pela prefeitura. O espaço vai servir de abrigo para os moradores de rua da cidade. O local pode receber cerca de 30 pessoas para passar a noite. Um local próximo de onde os moradores de rua já circulam, né? E facilitando a ida deles a uma certa hora, quem sabe até mais tarde, muitos deles em razão de suas atividades, em razão até do vício em álcool e drogas, acabam procurando a casa no momento posterior, mais próximo da meia-noite, digamos, até mais tarde. E isso necessita de uma casa central, razão pela qual a casa foi escolhida, além das acomodações que são, apesar de antigas, muito boas. A partir das 7 horas da noite, a casa fica aberta e os moradores de rua começam a chegar. Primeiro, eles precisam tomar um banho, só depois disso recebem uma refeição. E mais tarde, cada um tem o seu colchão para dormir e se abrigar do frio. De manhã, eles acordam, fazem a sua higiene de novo, tomam o seu café e cada um segue o seu destino. E retornam à noite. Durante o dia, servidores da Defesa Civil vão organizar a casa. À noite, a Prefeitura disponibiliza um vigilante para manter o local em ordem. Além disso, pessoas da comunidade estão mobilizadas para ajudar. Rafael se divide entre usuário do abrigo e voluntário também. Eu fui ajudado, bastante por eles, muito tempo atrás e agora de novo, E eu resolvi ficar aqui, ajudar. De vez em para casa eu fico aqui e fico no CAPS, Eu durmo aqui. De dia eu fico lá ou fico aqui ajudando. De quinta para sexta-feira, 29 moradores de rua dormiram na casa. Essa foi a primeira noite do abrigo. O resultado, por enquanto, é positivo. Eles estão se comportando, sabe? Porque eles pensam assim, aqui é minha casa, então eles têm que manter a casa. E o que é manter? É ter ordem. Tem vários que já, a partir de hoje, já foram pro CAPS, não querem ficar na rua, Já querem um tratamento, Querem se internar. São 3 já, Que estavam na rua, agora já não querem mais. A Univates oferece 2 novos cursos técnicos para o próximo semestre. Técnico em Radiologia e técnico em Alimentos são as 2 opções. Além desses, outros 14 cursos estão à disposição. As inscrições podem ser feitas pelo site www.univates.br/técnicos até o dia 4 de julho. A seguir, a gente fala sobre emprego aqui no Jornal da Univates. Nós já voltamos. Para celebrar a vida e a obra de Shakespeare e a promoção da cultura no Rio Grande do Sul, a Univates traz a lajeada a peça Macbeth, com Thiago Lacerda. O evento acontece no dia 26 de junho, às 6 horas da tarde, no Teatro Univates. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site Ingresso Rápido, a partir de R$ 40.
Em acordo entre o Judiciário de Lajeado, Venâncio Aires e a Superintendência dos Serviços Penitenciários da SUSEP, resolveu que os presos em flagrante das comarcas de Estrela e Teutônia sejam recolhidos à Penitenciária Estadual de Venâncio Aires. A medida começou a valer ontem e deve permanecer até que o problema da superlotação do regime fechado do Presídio Estadual de Lajeado seja resolvida ou parcialmente resolvida. Em época de crise, com a taxa de desemprego beirando a 11% no país, não se pode perder oportunidades. Em torno de 180 pessoas fizeram entrevistas para vagas de trabalho oferecidas hoje pela agência FGTAS do Cine. A agência do Cine de Lajeado fez atividade vinculada ao Empregar RS. 5 empresas ofereceram 36 vagas de emprego. Em torno de 180 pessoas concorreram às oportunidades. Entre elas, a dona Helena de Carvalho, de 62 anos. Desempregada há alguns meses, ela se candidatou a 2 vagas. Eu tenho esperança, eu vou dizer que eu vou conseguir. Em nome de Jesus, eu vou conseguir, vou sair empregada. Empregar RS representa para nós a oportunidade dos trabalhadores poderem estar fazendo as suas entrevistas diretamente com as empresas, na crise de hoje, com as dificuldades, né? Então, o trabalhador vai poder conversar com 2 até 3 empresas no mesmo dia, aqui no mesmo local. Vagas em diferentes áreas, para linha de produção, fiscal de loja, açougueiro, mecânico industrial, auxiliar de detonação e operador de rolo. Para passar nas entrevistas, os candidatos precisaram se inscrever no Cine. Tiveram que passar na agência Cine para fazer a sua inscrição, fazer o seu cadastro, com a cartinha de encaminhamento, o porquê disso, para poder ver o perfil do trabalhador. Por exemplo, a gente tem algumas profissões de mecânico, de motorista, de operador de rolo, e aí a gente tem que saber o perfil, a experiência que a pessoa tem. Daí não poderia vir diretamente para poder fazer entrevista e não saber o tipo de experiência, né, o tipo de perfil do trabalhador, para as empresas poderem ofertar e fazer as suas entrevistas. Não perder, digamos, o tempo necessário com uma pessoa que não esteja o mesmo perfil que a empresa está procurando. Os candidatos também participaram de palestras sobre marketing pessoal e ainda de motivação. Que é importante para orientar o trabalhador como se comportar numa entrevista, na descrição de um currículo para poder largar para a empresa, né, e todo um amparo para o trabalhador que ele quiser saber até no momento dessa palestra, poder sair daqui informado e poder fazer uma boa entrevista com as empresas. Não sendo hoje a oportunidade do trabalhador, poderá num outro momento, através do Cine ou até diretamente com as empresas, também poder saber como se comportar numa entrevista. A ação aconteceu em todo o Rio Grande do Sul. Foram pouco mais de 3.000 vagas de emprego em 77 municípios gaúchos. Dia 30 de junho termina o prazo para o alistamento militar dos jovens nascidos em 1998 ou em anos anteriores que ainda não se alistaram. Os jovens devem ir até a junta do serviço militar com carteira de identidade, CPF e uma foto 3x4 recente. A junta em Estrela fica na rua Pinheiro Machado, número 343, do prédio da antiga Polar. Em Lajeado, a junta fica na rua Silva Jardim, número 38. A seguir tem previsão do tempo aqui no Jornal do Univates. Não sai daí. O CODEVAT definiu as 10 prioridades que devem ser votadas na consulta popular. A votação foi durante a Assembleia Regional ampliada. A escolha se deu entre os 100 delegados regionais e membros do CODEVAT que estiveram presentes. Dos 10 programas, os 3 mais votados vão ser eleitos. Neste ano, cada eleitor vai ter direito a um voto diferente dos outros anos, quando era possível votar em 3 ou 4 propostas. Cada um dos projetos recebe R$500 mil. A votação é de 5 a 7 do mês que vem. Até o dia 30 de junho, o Núcleo de Cultura e Eventos da Univates recebe inscrições de artistas interessados em expor suas obras nos espaços arte durante o semestre 2016B. O edital visa acolher obras de artistas plásticos das mais diversas tendências, permitindo a continuidade do trabalho de difusão cultural realizado na instituição. Mais informações pelo e-mail cultura@univates.br. Começou ontem o 14º Festival do Livro Gustavo Adolfo. O evento acontece no Salão da Comunidade Luterana de Lajeado. 3 livrarias participam do festival, que segue até o dia 24 de junho. Além da comercialização de livros, diversas atividades culturais integram a programação. Hoje à noite tem palestra com o escritor Fabrício Carpinejar, às 8 horas.
Agora a gente fala de previsão do tempo. Amanhã uma massa de ar mais seco e frio se instala sobre o território gaúcho e garante que o sol volte a aparecer. O amanhecer e a noite do sábado vão ser mais gelados. A temperatura em Lajeado fica entre 6 e 15 graus. Já em Putinga, entre 4 e 13. Em Imigrante, a mínima deve ser de 5 e a máxima de 14 graus. E a seguir a gente fala de cultura. Já voltamos. Quem mora perto ou usa a RS 413 em Santa Clara do Sul vai ser beneficiado com a construção de 3,5 km da pista de passeio na rodovia que liga a cidade a Lajeado. A obra recém começou. Na pista, placas sinalizam o trabalho. Os motoristas precisam estar atentos e reduzir a velocidade no trecho. Quando ficar pronta, a pista de passeio deve ter 1,5 metro de largura. Mesmo sendo de competência do governo estadual através do DAER, já que é uma rodovia estadual, a construção da pista de passeio tem recursos da Prefeitura de Santa Clara. O investimento é de R$ 696 mil. A campanha Aqueça um Coração da Univates continua recebendo doações até o dia 24 de julho. As arrecadações de roupas e cobertores vão ser destinadas a entidades beneficentes da região. Os pontos de coleta são os prédios 1, 3, 7, 9, 11 e 16, além da biblioteca, farmácia escola, atendimento Univates, serviço de assistências jurídicas SAJUR e Tecnovates. A Prefeitura de Lajeado prorrogou até segunda-feira o prazo de inscrições ao processo seletivo para a contratação de estagiários. Vão ser 30 vagas de estágio para estudantes de nível superior e nível médio. As inscrições são de graça e podem ser feitas pelo ciers.org.br. Para todas as vagas, o processo seletivo é via prova escrita de caráter classificatório, com 30 questões objetivas, compatível com o nível de escolaridade para o qual o candidato se inscreveu. A prova é dia 25 desse mês. A Univates sediou hoje à tarde a audiência do Conselho Estadual de Cultura, participação de gestores públicos e também produtores da iniciativa privada. A partir desse ano, o Conselho Estadual da Cultura visita cidades do interior para debater com a comunidade o que pode ser feito para incentivar e apoiar as atividades culturais. Decidimos que o Conselho tinha de sair das paredes, né? Tinha de sair do escritório, sair da sua sede e visitar as comunidades, né? Então essa foi uma prática que tomamos como paradigma. Estamos fazendo várias visitas em vários municípios do interior, no sentido de levar o conselho à comunidade. Nós somos um conselho de estado, né, e nada mais justo que se visite as comunidades. Cada cidade, cada região tem sua cultura, sua riqueza, sua diversidade. E o papel do conselho é conhecê-las. Isso. Então a nossa ideia é ouvir a comunidade, ouvir as necessidades, ouvir as ideias, críticas, sugestões, né? E de forma bem republicana e bem democrática, é o que estamos fazendo hoje aqui em Lajeado. Segundo membros do Conselho, mesmo com a crise financeira que o Estado enfrenta, os recursos para a cultura estão assegurados. Apesar dessa crise muito grave, uma crise mundial inclusive, a área da cultura está sendo preservada, né? Apesar de tudo, né? A Lei de Incentivo à Cultura continua com seu valor definido, os 35 milhões anuais. O FAC, que são programas para as várias áreas da cultura, estão abrindo editais, estão recebendo projetos. No que tange a cultura, me parece que tanto a Secretaria de Estado da Cultura como o Conselho Estadual da Cultura estão mantendo assim, a política cultural, né? Isso é muito bom, porque tu sabes que, historicamente, a cultura sempre é sacrificada. Em debate, a importância do patrimônio arquitetônico das comunidades, tombamento e restauração de obras importantes para a sociedade. Cada período arquitetônico conta uma história do povo e o enfim, daquela comunidade, o que era importante, o gosto estético da época, a diferença que tinha entre alguns moradores, né? Por que esse aqui tem uma casa assim e esse tem uma casa assim? As formas de construção. Então, assim, a gente tem uma coisa muito riquíssima, né? Que é isso, mas que ela não vive sozinha. Isso é interessante também, porque existe a questão do patrimônio imaterial, que é um prédio, ele não é importante por si mesmo. Ele é importante por quem viveu, ele é importante pelos fatos que aconteceram aquilo ali, pelo amor que a comunidade tem por aquele prédio. Então,
são coisas que andam juntas, né? Então, claro, mas a arquitetura de hoje, por exemplo, ela vai estar escrevendo o que a gente vai ter no futuro. Como é que vai ser a nossa relação no futuro? O que a gente vai preservar? Nós lá em 2050. O evento teve participação de gestores públicos e também produtores culturais da iniciativa privada. O Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Amanhã tem as principais notícias da semana no Jornal do Univates de sábado com Júnior Lenhard. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite.